Olá a todos. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite, tudo bem? Lembrando a vocês que nós estamos em Berlim. Então, hoje, aqui nesse momento, que horas são, Luciana? Nossa, Vamos começar eu tô com as sem horas. relógio e ele tá segurando a mão no Estamos relógio. sem Eu algum tenho lugar iPhone aqui. Pera. Isso, vê a hora no Agora iPhone. é 15 para as 11. 15 para as 11. Então quer dizer que deve estar aí, deve estar às 15 para as 11, então deve estar lá umas 7h45. É, são 4 horas de diferença, né, gente? Isso, muito bem. Ô, Kátia, boa noite. Boa noite, tudo Kátia. A bem? nossa vizinha está aí com a Ô, gente. Daniela Que Carneiro, bom. seja bem-vinda. Boa noite, pessoal. Boa Vocês viram que tá noite. frio, né? Que o negócio tá complicado. Botei até Isso. touquinha, ó. Tudo bem, gente? Boa tarde. Aí é boa tarde, aqui é boa noite. Ah, isso mesmo. E tá bem frio aqui. Tá 6 graus agora. Oi, Neuza. Oi, Ideia. Oi, Juliana. Vamos chamar todo mundo que hoje tem live extra, né, Clay? Isso, essa live é extra mesmo. E é uma live importante porque traz novidades do Congresso Internacional, da Conferência Internacional de TDAH, o EUNETAIDS 2016. É, Letícia, BH chegando, 18h43 e algumas pessoas falando 17h43. É porque alguns lugares têm horário de verão, outros lugares não, né? É. Porecatu, manda um beijo para Porecatu. Manda um beijo aí. Tem umas escolas que Isso, pediram, né, Clay? teve. O pessoal Eloide, de Engenheiro Beltrão, pediu para mandar um abraço para Engenheiro Beltrão. Sei. Engenheiro Beltrão, em breve eu vou estar aí dando palestra, tá bom? Gente. Quem mais pediu para mandar um abraço? Um beijo? Gente, a gente termina o vídeo, aí tem um monte de comentário. E aí A gente acaba esquecendo, mas a gente precisa anotar. não é nem esquecendo, é que a gente não consegue ler os comentários. Tanta gente, é verdade. Os comentários ficam fechados Oi, aqui. Sinara, oi, Juliana. Oi, Olá, Ju. Luci Reis Siqueira, Tudo bem, gente? Dea Almaraz, que bom. Gente, Clay, o que você achou do Unetides? Explica Olha, um pouquinho para quem. Isso aqui é uma live da Neurosaber, eu sou Luciana Brits. Isso. Esse é o Eu Clay sou o Brits. Clay Brits, neurologista infantil, Eu sou pediatra. psicopedagoga, A Luciana, psicomotricista. psicopedagoga, psicomotricista. Minha mãe queria que eu fizesse pediatria, viu? Deu quase certo. Muito bem. Como quem já está acostumada a estar com a gente... A Silvana Gard e outras 2 pessoas acabaram de compartilhar o nosso vídeo já, Clay. Opa, que bom, gente. Vamos compartilhar mesmo, tá? Isso mesmo, Acho chame que as pessoas. o assunto de hoje é um assunto interessante, hein? Gente, sobre TDAH, hein? TDAH é super importante. Mas coisas que as pessoas pouquíssimo sabem sobre o TDAH. Novidade na área. Sim. Muito bem. Bom, para quem está entrando pela primeira vez, como sempre, a gente coloca que essas lives são feitas de toda terça, quinta e domingo, às 9 horas da noite. Espera só um pouquinho, Clay. Manda um abraço para o Colégio Marista de Taguatinga. O Colégio Marista de Taguatinga, um abraço a todos. Pai de Sorocaba. A Pai de Sorocaba. Ô, gente, boa noite para vocês. Abraço, viu, para vocês também. Desculpa te cortar, Clay. É que daí o pessoal pede para a gente dar bem, abraço e aí a gente fica assim, Não tem problema. A gente fica triste. Vamos aproveitar o momento, né? As nossas lives são feitas de terça, quinta e domingo, né, Clay? Às 9 da noite. Isso. A live de quinta-feira, de quinta-feira, como sempre, a de terça e de quinta é para colocar assuntos relacionados à aprendizagem, desenvolvimento e comportamento. E no domingo, a live é de autismo. Quem está entrando pela primeira vez e andou perdendo as lives anteriores, vai lá na fanpage da Neurosaber, clique em vídeos, você vai ter todas as lives já feitas. Tá? E fala mais alto que o som tá baixinho. Parabéns para Daniela Carneiro e mais 6 pessoas que estão compartilhando o nosso vídeo. Obrigada, gente. Um abraço à ama de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Um grande abraço, um grande beijo para vocês. Feira de Santana também. Gente, agora vamos falar do TDAH? E daí, Clay? Isso, então vamos lá. Tá, o som tá bom? Muito baixo? Eu estou tentando, é que nós estamos aqui no saguão do hotel. E se eu falar muito alto, o pessoal vai começar a se incomodar aqui. Os alemães se incomodam, hein? Então vamos lá. Uma das coisas que quem estuda TDAH está cada vez mais aprofundando seus conhecimentos, e as equipes e os grupos que avaliam essas crianças têm percebido, que grande parte dos indivíduos com TDAH apresentam sinais e sintomas de uma pessoa que tem o que a gente chama de mente vagando, ou uma mente vagarosa. E o que é ter uma mente vagarosa? É aquele indivíduo que
durante uma atividade ou durante uma situação onde ele tem que se concentrar e concentrar muito, ele não consegue fazer isso de forma adequada. Ele fica tendo vários pensamentos que entram dentro da sua e tiram a sua atenção durante a atividade. São pensamentos internos. Pensamentos internos que ficam lá e fica toda hora trazendo informações e reverberando, e ao mesmo tempo também imagens que aparecem nos pensamentos dessa pessoa, fazendo com que ele não consiga se concentrar naquele contexto. Isso normalmente, gente, acontece entre 20% a 50% das pessoas e 20% a 50% do tempo das pessoas. Isso é normal. Só que no caso de indivíduos com TDAH, isto acontece o dia todo. Nossa, Clay, isso é muito torturante, isso, né? Torturante e leva a muito sofrimento. O que acontece? Esse indivíduo vive em constante luta, tentando filtrar os pensamentos mais importantes direcionados a uma tarefa, os quais acabam brigando com pensamentos que não tem nada a ver com aquilo. Então, por exemplo, o indivíduo está fazendo uma coisa, ele está ouvindo a música que ele ouviu ontem, ele fica pensando em coisas que ele fez ontem, ele fica imaginando como vai ser o dia seguinte, ele fica pensando no prato de comida que ele comeu na hora do almoço, na conversa que ele teve com alguém, durante um processo em que ele tem que se concentrar demais. O Clay, né? E tem referência sobre isso? A Clarissa tem referência, sim. Não, nós temos referência. Eu tenho o nome do palestrante, tá? E eu posso passar para vocês depois. Eu não coloquei o nome aqui porque é muita informação, tá? E se eu não direcionar as minhas anotações na hora, e em inglês, né? Eu tenho que estar ligado na tradução, não é fácil. Você é TDAH? Eu tenho TDAH, eu estava medicado, mas não é fácil, gente. O que acontece com a mente que vaga demais? E isso acontece o dia todo com indivíduos com TDAH. Você alguma vez já tentou pensar, planejar alguma coisa na sua cabeça com o volume alto da televisão? Ou com as pessoas, 5, 6, 7 pessoas falando ao mesmo tempo na sua cabeça? Impossível, né? O indivíduo com mente vagando, ele fica com pensamentos e imagens a todo momento, incomodando e fazendo com que ele não consiga se concentrar naquilo que ele precisa se concentrar. E o que acontece com essa pessoa? Vamos lá? Primeiro, como ele não consegue focar por muito tempo, porque várias coisas estão interferindo, ele tem o que a gente chama de uma cacofonia de ideias. Aparecem várias ideias e ele não conclui nenhuma delas. Aparecem várias situações e ele fica pensando naquilo enquanto está acontecendo em tempo real outras coisas. Lembrando que isso é uma coisa normal, né, Clay? Em 20% a 50% do tempo na nossa vida. A gente faz isso. Com indivíduos com TDAH, isso acontece a 90% a 100% do tempo. Já pensou, gente? O que acontece? Camadas e camadas de pensamentos vêm para o indivíduo de forma desencontrada e sem qualquer ligação com o contexto do momento. Ocorrem interferências frequentes. Pensamentos acabam ficando entremeados de outras sensações e de outros sentimentos. Ele acaba tendo múltiplas linhas de pensamentos que aparecem ao mesmo tempo. Ele não consegue com isso, por exemplo, conversar com alguém por muito tempo, sem que durante a conversa 7, 8, 10, 15 pensamentos diferentes apareçam no meio. Então ele acaba não prestando atenção no que a pessoa fala, acaba não concentrando direito naquilo que é necessário fazer naquele momento. Por isso que é complicado também a pessoa estabelecer vínculo social. Exatamente, isso acaba levando a problemas conjugais, a problemas de relacionamento com os amigos, acaba sendo facilmente enganado pelos outros, porque enquanto os outros estão falando e tentando expor uma situação, ele está em outro lugar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Pode colocar um joia, põe um coraçãozinho. Vocês estão entendendo o que é uma mente vagando? Imagine esse indivíduo quando ele tem que sentar para ler. Ele vai conseguir ler um texto direito? Fazer a interpretação? Imagine na aula a Selma falando. Ele vai conseguir ficar na aula focado no professor, gente? Difícil, né? Outro detalhe. Esses jovens, eles têm uma tendência a segurar esses pensamentos por mais tempo. E pensamentos inúteis, que não tem nada a ver com o que ele está fazendo. Isso faz com que reduza a capacidade de memória. Por isso que o indivíduo com TDAH é esquecido. Porque enquanto você está falando para ele fazer uma coisa, ele está pensando em outras várias coisas. E aí ele não consegue memorizar, por muito tempo, nada.
E ele esquece, ele não termina, ele não faz. Outro ponto importante, quando o cérebro da gente vai dormir, o nosso cérebro nunca descansa na realidade, mas ele ativa uma área, algumas áreas que são responsáveis pelo repouso do cérebro. O indivíduo com TDAH não consegue ativar plenamente essas áreas. Ele fica com o cérebro hiperexcitado na hora em que ele tem que ficar quieto. O que acontece? A criança não consegue dormir na hora certa. O adolescente demora. E durante a noite, o cérebro acorda várias vezes e esse indivíduo não consegue manter o sono. Tá bom? Ô, Luana, que bom que você está conseguindo entender o seu filho. Olha, você vê como é que a gente não entende o que é o TDAH, né? As pessoas falam e não é. E a pesquisa está ajudando e a pesquisa está ajudando. Por quê? O que está se descobrindo também? Que no TDAH, a hiperatividade não é a coisa mais importante. É o déficit de atenção. Ele é que comanda todo o sinal clínico do transtorno, tá? Esse indivíduo, portanto, como não consegue tirar os pensamentos internos e nem as imagens internas do cérebro dele... No adulto também acontece isso? No adulto também acontece isso sim, tá? Principalmente quando você tem um dia cansativo. Quanto mais cansativo é o dia, mais difícil o indivíduo demora para pegar no sono, porque o cérebro não desativa, ele fica. Esse indivíduo não relaxa, ele não reflete direito nas situações do dia a dia, porque você tem que planejar teu dia, não tem que organizar teu dia. Mas como é que você vai refletir, organizar o seu dia, se você não consegue tirar pensamentos e imagens inadequadas da sua cabeça? Não é verdade? A Rita de Cássia está colocando, fico muito triste ao ouvir tudo isso. Quanto sofrimento, exatamente. O cansaço é mais frequente, a mudança de humor acontece porque o indivíduo fica extremamente cansado, muito mais do que os outros, que não precisam ter esse autocontrole maior para dar conta do recado. E olha, gente, uma outra coisa importante que eu não tinha ouvido ainda e nesse congresso veio. Esses indivíduos fazem o que a gente chama de dissociação sensorial. O que isso quer dizer? Quando ele está ouvindo uma coisa, ele não ouve direito porque ele está com imagem do que ele viu ainda na cabeça dele. Ou quando ele cai e se machuca, ele não sente direito a machucada que ele sentiu, que ele teve na queda, porque o cérebro dele está ligado em outra coisa. Por isso que eles às vezes falam que não sente dor. Por isso que criança com TDAH se arrebenta às vezes e continua brincando como se nada tivesse acontecido. Porque a sensibilidade dele direcionada à pancada é reduzida pela distração dele em outras coisas. Olha como essa criança também sofre, não é verdade? Adolescente, adulto. Agora, o que acontece com esse indivíduo? Ele tem mais risco de acidente, ele tem mais risco de ter problemas de relacionamento, ele tem a fama de ser preguiçoso, porque ele não cumpre direito as coisas. Irresponsável. É uma mente vagante. O que faz para tratar? Medicação é o carro-chefe. E terapia cognitiva e neurofeedback tem sido utilizado também para melhorar e reduzir essa imensa confusão de vários pensamentos desencontrados de uma mente desatenta. Ok? A medicação é muito importante, aí tem um papel fundamental. A Gleide Caetano está fazendo uma pergunta. Por favor, ouvi de uma médica pediatra que o TDAH hoje está sendo considerado doença? Olha, já está. Por quê? Porque ela leva a muitas consequências psiquiátricas, a consequências alimentares, consequências no sono. O indivíduo TDAH é mais estressado, ele tem mais problemas de relacionamento, além das dificuldades de aprendizagem. Tá? Okay. Então, Luana Jordão. Como leva a todas essas questões, é considerado hoje uma doença. Por isso não tem medo do perigo, a Roseli Silva diz. Porque às vezes ele está prestando atenção em outra coisa, e não no perigo. Luana Jordão, será que essas crianças têm tendência maior de ter terror noturno? Sem dúvida. Terror noturno... O que é terror noturno, Cleide? Que é aquela criança que acorda 3, 4 horas da manhã chorando, desesperada, vivendo o sonho que está tendo, dormindo, mas com reações de como se estivesse acordada. Ela tem mais, a criança com TDAH, tem mais sonambulismo, sonilóquio, que é falar dormindo, e acordar várias vezes à noite e acordar cansada no dia seguinte. Tá? O senhor recomenda a utilização do remédio, a Sabrina? Olha, eu não recomendo. As evidências científicas recomendam o uso da medicação. O que a medicação vai fazer nesse cérebro vagante?
vai fazer com que ele foque no que é importante e pare com essas imagens, esses pensamentos. Até porque é a falta dessas substâncias, né, Clay, neuroquímicas, porque o TDAH né? é um transtorno que leva a déficit de dopamina e noradrenalina nas vias atencionais que interligam várias áreas do nosso cérebro. Quando há esse déficit, essas áreas não descansam, elas acabam ativando na hora errada e no momento errado. Por que as convulsões vêm no TDAH, Clay? Olha, Paula, da mesma forma que existe um problema de conectividade entre áreas cerebrais no TDAH e há um problema de maturação de algumas regiões, essas áreas ficam mais expostas a estimular crises epiléticas, tá bom? Pode ter ansiedade com esse quadro? Com certeza, Clara, tem ansiedade. Depressão. Sabe por quê? Porque o indivíduo vive cometendo erros, ele acha que não vai dar conta, ele fica ansioso e inseguro e também reduz a autoestima, porque ele erra muito mais do que os outros. Qual que mais, Clay? Esse termo cérebro vagante, ele ainda é tradução livre, tá? Porque na realidade o termo ainda só existe em inglês. Qual que é o termo? O termo é mind wandering. Mind wandering. M-I-N-D espaço W-A-R-D-E-R-I-N-G. Tá bom? Quem quiser estudar um pouquinho mais, tá? Isso também traz uma outra questão que ainda muitas pessoas não entendem, que o TDAH não é um problema de hiperatividade. É um transtorno que leva a amplos problemas que vão desde a déficit de atenção excessivo, passando por esses sinais de mind wandering, que é exatamente a mente vagante, até a hiperatividade que ocorre aí em associação em 30%, 40% dos casos, mas não é em todos, não. Eliane Miranda, qual o profissional que o adulto que apresentar essas características deve procurar? Olha, Eliane, o neurologista ou o psiquiatra, tá bom? O bruxismo também, viu, Caroline? Está associada mais ao TDAH, pode acontecer também. A Paulinha Gabriel diz que é mãe do Felipe Gabriel, de 8 anos, autista. A minha pergunta é, nesse congresso, falou algo sobre medicações novas? Pois a medicação mais falada é a risperidona, que é a que meu filho utiliza. Esse congresso é mais sobre TDAH, né, Cleide? Isso, esse congresso é mais sobre TDAH. Mas, Paulinha, não houveram mudanças, não, tá? As duas medicações mais indicadas é a risperidona e o aripiprazol, tá bom? Isso não mudou. Entendido, Selma? Que bom, Selma, que você gostou da explicação. Espero que tenha sido boa mesmo, porque não é muito fácil explicar isso. Até porque é algo relativamente novo. Isso é algo novo, então, né, Cleide? É bem novo. Na realidade, agora com evidência científica. Já se suspeitava que esses indivíduos tinham isso. Agora, com evidência científica, tá? William, ótimos... William... Tenho TDAH e disgrafia. Me ajudem, por favor. Isso, então, William. Parece que é adulto. Hein? Você é adulto, né? Você tem TDAH com disgrafia. Olha, o tratamento direcionado aí, a medicação ajuda muito, tá? Não só no TDAH, mas melhora também a escrita do disgráfico, que tem TDAH. Então, eu acho que seria uma boa ajuda para você para começar. Sendo você adulto, acho que o caminho é esse. E, hoje em dia, o adulto usa mais computador do que lápis, né? Para escrever, mais computador do que caneta. Talvez a coisa mais interessante é você começar a usar mais... A terapia comportamental também é importante. Também é muito importante para persistência motora, fazer trabalho psicomotor. Você pode fazer isso também. Andréa Vieira, doutor, meu filho tem 14 anos e não tem nenhum interesse no que fazer no futuro. Ele não pensa em nada disso. Isso pode ser desinteresse devido ao déficit de atenção? São mais imaturos. Andréa, né? você adiantou um assunto que eu ia tocar nas próximas lives. O jovem com TDAH, ele demora em média 3 anos para amadurecer naquilo que você já imaginava que ele tinha que amadurecer, tá? Hoje já existem terapias para terapias de preparação do adolescente para ser adulto. Isso no TDAH, que é o que a gente fala de transição da fase da infância e adolescência para a fase adulta. Eles precisam ser preparados, tá? Isso não é, na grande maioria das vezes, não é espontâneo. Isso é experiência própria. Experiência a gente própria, tem um filho tá? com TDAH. Exatamente. A gente vê que ele amadureceu muito mais tarde do que os outros 2 que eu tenho que não têm TDAH. Então, eles demoram mais mesmo, tá? O amadurecimento é mais lento. Não se assuste com isso. Você só tem que estar preparada para estar cada vez mais próxima dele, orientando de uma forma repetitiva e sempre apoiando, porque ele vai demorar mais. Tá bom?
Muito bem. Eu acho que hoje foi legal, né? Foi bom, hein? Isso porque eu tenho muitos assuntos aqui. Amanhã nós vamos ter mais live. Se preparem. Eu acho que esse horário é bom, né, Luciana? Para vocês às vezes ficou complicado, porque 6 da tarde, enfim. Então, mas nós vamos Mas fazer... pra gente é complicado, senão... Eu acho que a gente já pode deixar mais ou menos preparado para amanhã, para horário, esse mesmo horário, tá bom? Ô, Clay, há novos materiais para trabalhar com TDAH? Olha, todo e qualquer material que trabalhe com planejamento e organização executiva, com treino de memória de trabalho, com... Essa pergunta é legal. Vou guardar ela, porque teve uma palestra hoje sobre isso. Ah, sim. Tá. Todo e qualquer material que ajude a trabalhar de forma motivadora, sempre com algo legal lá na frente, ou assuntos que sejam do interesse do indivíduo, faz com que melhore e muito a performance e a memorização dele. A gente vai fechar com a pergunta da Maria Cecília, porque hoje o Clay participou de uma atualização sobre medicalização no TDAH, né, Clay? Exatamente. Maria Cecília perguntou, gostaria de saber quais os impactos do uso dos medicamentos no organismo da criança a longo prazo. Foi exatamente essa conferência. Então, Maria Cecília, as evidências mostram o que hoje? Que os riscos são muito baixos de vir a desenvolver qualquer coisa que seja prejudicial à criança. Existe um consórcio de pesquisadores aqui na Europa, um consórcio especializado em pesquisar os efeitos de médio a longo prazo do metilfenidato. Quem é alguma indústria farmacêutica? Não tem indústria farmacêutica envolvida, são só universidades e pesquisadores especializados em TDAH, que são vários, eu tenho contato com eles, em boa parte com várias, a maioria deles, e não há influência da indústria farmacêutica, tá? É totalmente neutra e isenta de conflito de interesse. E esse consórcio já ocorre há mais ou menos 2 anos, evidenciando várias coisas que já vêm sendo trabalhadas e sendo pesquisadas desde os anos 80. Então, quais são 4 eixos de pesquisa, né? Onde que o metilfenidato pode trazer alguma influência negativa? Primeiro, crescimento, peso e desenvolvimento puberal. Segundo, efeitos neurológicos. Terceiro, efeitos cardiovasculares. Tá? E o quarto efeitos psiquiátricos. Então vamos relembrar? Crescimento, peso e desenvolvimento puberal. Desenvolvimento da adolescência e tal. Neurológico, cardiovascular e psiquiátrico. O que se tem até agora? Que o metilfenidato é uma medicação segura, que o único efeito a longo prazo que pode trazer é reduzir um pouco a estatura da criança na fase adulta. Redução aí de 1 a 2 centímetros na estatura final. Não leva a efeitos neurológicos, os efeitos cardiovasculares são discretos e só em indivíduos que têm problemas cardíacos ou pressão alta já tinha problemas anteriores, e não é o remédio, mas o remédio pode apenas atrapalhar um pouquinho, e efeitos psiquiátricos em alguns pacientes, então deixá-los um pouco mais irritados. Crianças que tomam Ritalina, até os primeiros 6 meses, pode ocorrer mudanças de humor. São as 3 únicas coisas, tá, gente? Isso, uma atualização que... Numa atualização agora, tá? Foi feito agora, nos últimos 10, 15 anos, e um acompanhamento sistemático com mais de 900 pacientes em países diferentes da Europa. A Hungria, a Alemanha, a Itália e a Grã-Bretanha estão envolvidos nessa investigação. Então, gente, não tenham medo. Clay, o metilfenidato é uma medicação segura. Clay, quais aqui na Europa, né, que tem todas essas pesquisas, qual a escala, por exemplo, a medicação de primeira escolha, a medicação de segunda escolha, quais as medicações para o TDAH? Muito bem. A medicação de primeira escolha para o TDAH é o metilfenidato, tá? A Ritalina, o Concerta, que vocês conhecem, tá? Mas a Ritalina de curta. Explica isso. Isso. Tem a Ritalina de curta duração, que dura de 4 a 5 horas, e a Ritalina de longa duração, a Ritalina LA, que tem no Brasil, e aqui na Europa é o Concerta, tá? Que dura 12 horas até. Segunda opção é a tomoxetina, ou Estratera, tá? Que é a segunda opção. Terceira opção, a guanfacina, que não tem no Brasil, assim como o Estratera também não tem no Brasil.
E aí no Brasil, aqui também, a quinta opção. a quarta ou quinta opção é o Venvance ou a lisdexanfetamina, que aqui na Europa ela também é bastante usada, mas no Brasil ela seria no Brasil a nossa segunda opção, porque nós não temos estratégia e nem guanfacina. Tá bom? Aqui, então, aqui na Europa, Tanto aqui quanto no Brasil é o metilfenidato a primeira opção. e aqui na Europa é a quarta ou quinta opção, o Venvance, no caso. O Venvance, tá? Primeiro você tem... Porque essa é uma medicação mais recente, tem que fazer ainda muito mais pesquisas aí para poder mostrar tanta eficácia quanto a Ritalina. A Roseli perguntou do Tofranil. O Tofranil é eficaz, mas é medicação de terceira, quarta linha para TDAH. E a gente usa mais quando a criança, além de TDAH, tem enurese noturna e problemas para dormir. O que é enurese Tá? noturna? A enurese noturna é fazer xixi na cama. O que é metil B12, Clay? Metil B12 é vitamina B12. Para TDAH não adianta, não tem eficácia, tá? Bom, gente... Muito bem, gente. Acho que valeu, né? Sim, gente. Valeu. Olha, foi muito bom. Eu acho que a gente aproveitou bastante. Eu acho que essa live vai levar muita coisa boa para quem precisa. Então, compartilhem. Gostaram, gente? Tá? Bota um coração pra gente ver se vocês gostaram. Compartilhem, a gente porque falou pra caramba. Você falamos falou bastante, hoje, bastante. né? Mas compartilhem, viu? Acho que vale a pena. São descobertas muito importantes. Crianças com mente vagante, adultos com mente vagante, precisam de investigação. Tá bom? Vamos lá? Então, terminou a live, vamos compartilhar? Compartilhar. E quem quiser, veja a live de novo para memorizar. Tá bom? Guarda todas as características de uma mente vagante. Um abraço para vocês. Um abraço, gente. Tchau. Tchau.